Vamos dar continuidade ao processo de maximização do lucro das empresas monopolistas. A empresa Gama monopolista com função custo 10 mais Q ao quadrado vende o seu produto no mercado com uma curva de procura 120 menos 2Q. Tendo em conta o objetivo de maximização do lucro, determina as quantidades ótimas a produzir e o valor do lucro obtido. Olha, uma empresa monopolista nos deram função custo e o preço. Nós sabemos que as receitas total é igual a preço vezes quantidade. A receita total é igual a 120 menos 2Q estudo vezes as quantidades. Então, as receitas total é igual a 120Q menos 2Q ao quadrado. Então, o processo de maximização do lucro de uma empresa monopolista é receita marginal igual a custo marginal. Então, podemos aqui, receita marginal é igual a 120 mais 4Q. Então, o custo marginal, esse 120 mais 4Q é a derivada do receita total, que é 120Q menos 2Q ao quadrado. Derivada de 120, que dá 120, como vê. Derivada de menos 2Q ao quadrado dá menos 4Q. Então, vamos derivar o custo total. Derivada de 10 dá 0. Derivada de Q ao quadrado dá 2Q. Então, o processo de maximização do lucro, já coloquei aqui, que é receita marginal igual a custo marginal. Então, é 120 mais 4Q igual a 2Q. Aqui menos. Ok? Então, este aqui, migra para cá. Fica 2Q mais 4Q igual a 120. Isso dá 6Q igual a 120, fica Q igual. Vamos dividir 120 por... É muito simples, é só dizer 12 a dividir por 20 dá 2, 0. Então temos que achar o preço. O preço é igual a 120 menos 2Q. Então o preço é igual a 120 menos 2 vezes. O que são quantidades? Achamos são 20, vezes 20. Então o preço é igual a 40, dá 40, fica 80. Então, fica 120 menos 40 dá 80. Então, as receitas... Então, aqui podemos achar as receitas total, que é preço vezes quantidade. As receitas total é igual a 80 vezes 120. A receita total é igual a 1600. Então, o nosso custo total, a nossa função custo está aqui, que é igual a 10 mais Q ao quadrado. Quantidades ao quadrado. Quais são as quantidades? São 20. Então, é o 10 mais quantidade que é 20 elevado a 2. Então, a função custo, ou nosso custo total é 10 mais 20 ao quadrado, dá 410. Então, significa o nosso lucro é igual à receita total menos custo total. O nosso lucro é igual a 1.600 menos 410. Então, o nosso lucro é igual... Então, só subtrair por 1.620 dá 1.090. Então, assim já achamos o nosso lucro. A questão B dizia para nós representar graficamente. Houve uma função que maximiza, uma função monopolista, ele tem uma curva de receita médio e também tem a outra curva de receita marginal. Assim, o estudante, uma vez que ele tem a nossa receita marginal, derivamos que dava 120. Então, significa ele sempre inicia no 120. Então, é só achar os valores daqui. É muito simples. Vou escrever aqui. Tenho aqui receita total é igual a 120 menos 2Q ao quadrado. Então, a nossa receita marginal, aqui que, então, é derivar isso, dá 120 menos 4Q. Significa eles todos iniciam no 120. Então, a nossa receita médio é igual à nossa receita total sobre Q. Isso aqui é 120, Q menos 2Q ao quadrado. Vamos dividir isto tudo por Q. Isso dá 120 menos 2Q. Ok?
Então, significa que todos eles iniciam essa aqui inicia no 120. Agora vamos imaginar receita marginal é igual a zero. Aqui colocamos o zero. Vai ficar 0 é igual a 120 menos 4Q. Então, este passa para cá. Fica 4Q é igual a 120. Então, Q é igual a 30. Então, aqui é, na receita marginal, aqui é 30. Então, receita marginal é metade de receita médio. Mas vamos provar só para mostrar ao estudante. É 120 receita médio menos 2Q. Então, vamos igualar a 0. Este passa para cá. Vai ficar 2Q é igual a 120. Então, Q é igual a 60. Então, aqui é 60. Então, o que nos resta? Nos resta, nós colocamos as quantidades ótimas. Quais foram as quantidades ótimas que nós achamos? É 20. Então, aqui é 20. A um preço de 80. Então, aqui achamos isso. Então, assim é representar graficamente. Podemos achar a função. Por outro lado, eu não sou muito bom de desenho. Podemos achar por debaixo a função lucro. Questão a seguir. Calcule e interpreta a taxa de markup e elasticidade de preço da procura deste bem. Meus caros, a taxa de markup é igual a preço menos custo marginal sobre custo marginal. O nosso custo marginal nós já definimos. O nosso custo marginal é igual a 2Q. Apenas. Já sabemos quando dá Q. Q é quantidades ótimas são 20. Então, é 2 vezes 20. Isso dá 40. Isso dá 40. Então, o nosso preço é 80 menos 40 sobre 40. Isso dá 40 sobre 40 igual a 1. Então, a elasticidade da procura é igual a variação de Q sobre variação de P igual a preço sobre quantidade. Isto é, temos que ter em conta que nós só temos a função, temos o preço que é 120 menos 2Q. Então, não podemos estar assim. Temos que converter essa expressão em função Q. Significa, este aqui passa para cá. E o preço passa para cá. Fica 2Q é igual a 120 menos preço. Dividimos isto tudo por 2. Vai ficar Q é igual a 60 menos 1 sobre 2 preço. Então, vamos derivar isto. Em ordem de P, isto vai dar menos 0,5. Então, é menos 0,5 vezes o preço, que é 80, sobre as quantidades, que é 20. Então, isto dá. Isso dá 2. Então, vamos interpretar. Vamos começar a interpretar a taxa de markup. A diferença entre o preço e o custo marginal perfaz em 1% do custo marginal. A elasticidade da procura significa a variação de 1% do preço. As quantidades procuradas irão variar em 2%, vírgula, manter outros determinantes da procura constante. Questão número D. Tendo como objetivo de maximização do valor das vendas, determina as quantidades ótimas e o valor do lucro. Olha, as empresas maximizam as vendas com receitas marginal igual a 0. Então, temos a função receita, que é 120Q menos 2Q. Então, vamos for receita marginal é igual a 120 menos, aqui é o quadrado, menos 4Q. Então, a receita marginal é igual a 0. Fica 120 menos 4Q igual a 0. Esse passa para lá. Fica 4Q igual a 120. O Q é igual a 30. Porque o 4 está a multiplicar, passa a dividir. Agora, qual será o preço? Se ele maximizou, aumentou as quantidades vendidas, então vai reduzir o preço. O preço será igual a 120 menos 2 vezes 30, porque a função preço é essa aqui que nos deram. Então, o preço será igual a 120
menos 60. O preço será igual a 60. Recordo que o preço era 80, passou a ser 60. Então, a receita total é igual a 60 vezes 30, porque receita é igual a preço vezes quantidade. Então, a receita total é igual a 1800. Agora, quanto dá o custo? O custo é 10 mais Q ao quadrado. O custo é igual a 10 mais 30 ao quadrado. O custo é igual a 10 mais 3 ao quadrado dá 900. O custo é igual a 910. Então, o lucro é igual a receita total menos custo total. O lucro é igual a 1800 menos 910. 1800 menos 910. Isso dá-nos um lucro de 810. Bem, assim é que é. Bem, no processo de maximização do lucro, ele já reduz quando está a maximizar o lucro é maior, conforme vê, tivemos um lucro maior, o lucro era esse aqui. Agora, quando estamos a maximizar as vendas, o nosso lucro reduz. Então, esse, meus caros, é sobre monopólio, é sobre as empresas monopolistas. Eles maximizam o lucro. Atenção, eles maximizam o lucro com receitas marginal igual a custo marginal. São diferentes de empresas competitivas, porque esse maximiza o lucro com preço igual a custo marginal. Agora, quando é que eles são iguais? No longo prazo. Por quê? No longo prazo não existe o custo fixo para isso, nem para ele. Então, por isso eles maximizam o lucro com custo marginal igual a custo variável médio. Ou seja, eles têm um lucro igual a zero. Bem, sobre a maximização de lucro de uma empresa monopolista é tudo. Mas cá, paramos por aqui. Iremos ver sobre outros assuntos. Esses são assuntos particulares só para esmagar aquelas lacunas que os estudantes têm tido nos testes.